Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, para que a gente leia a palavra de Deus que está aqui no começo do livro de Apocalipse, entendendo que aqui há um propósito real de Deus com as nossas vidas. O livro de Apocalipse, em inglês, ele não é Apocalipse, ele é Revelations, ou Revelações. O original da palavra Apocalipse, que no português precisa de uma explicação, na verdade ele fala sobre as coisas que estão por vir, as coisas que ainda vão acontecer. No entanto, é um pouco intrigante a gente observar o livro de Apocalipse e entender que são coisas que ainda vão acontecer. E justamente o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o segundo e o terceiro, falam de igrejas que existiam naquela época de João. Como assim, Timóteo? Então, o livro é de revelações e fala de coisas que já existiam. Eu explico para você. Porque quando João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, as 7 igrejas do Apocalipse, eles estavam falando sobre exortações que ainda iam ser necessárias para nós, sobre promessas de Deus que ainda iam se cumprir na nossa vida, sobre características da igreja que ainda aconteceriam após a subida, a vinda de Jesus Cristo, após a ressurreição de Cristo, durante toda a trajetória da igreja. Por isso que essas cartas, por mais que tenham sido escritas com o endereço certo, você vai ler as cartas, vai ler assim, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Elas tinham uma flecha que acertava o alvo certo. No entanto, ela não ficava só ali. Ela estava apontada na minha direção e na sua direção. Por isso que ela é revelação. Porque João morreu há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás. Mas aquilo que Deus falou para ele é vivo e é real e é muito útil e frutífero na vida da igreja Nova Vida hoje. Hoje. Você entende agora por que é revelação? Amém? Então vamos lá. Quem achou Apocalipse, diga vixe. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives, mas estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Linda essa carta. É uma carta que traz palavras de encorajamento, mas também é uma carta que traz palavras de exortação. Todo cristão, ele precisa de palavras de exortação e palavras de encorajamento. Todo filho, se você é pai ou mãe, vai ser. O seu filho precisa de palavras de encorajamento, mas também precisa de palavras de exortação. Se ele for só exortado, ele não vai crescer. E se ele for só agradado, ele vai crescer errado. É preciso ter um equilíbrio. E esse equilíbrio está presente nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. A igreja de Sardes, ela tinha uma característica muito interessante. A cidade de Sardes, eu estava pesquisando sobre essa cidade, juntamente com a minha esposa, que é a minha companheira de pregação, e tem sido tema do estudo do PG Laranja. O PG Laranja tem dedicado as suas terças-feiras à noite às igrejas do Apocalipse. Então esse tema está sempre lá em casa. E algo me chamou a atenção quando eu estava conversando com a Alana ontem. Que essa igreja, ela ficava num lugar muito alto. Essa igreja, ela ficava 500 metros acima do nível da planície. Essa cidade, era uma cidade num lugar muito alto. E por ser uma cidade num lugar muito alto, eles se consideravam
impenetráveis. Era uma cidade que se orgulhava, dizendo assim: nunca nenhum exército vai invadir a nossa cidade, porque nós estamos num lugar bem alto. Você imagina a desvantagem geográfica de uma guerra, de um povo que luta subindo contra um povo que luta descendo. Né? Uma flecha que vem de cima para baixo, uma pedra que rola de cima para baixo, o fogo que é jogado. Tudo é mais difícil você vencer subindo do que você vencer uma guerra descendo. E por isso esse povo tinha um exército forte, um exército chamado de invencível, porque ninguém nunca tinha invadido essa cidade. A igreja de Sardes estava nesse contexto, de uma cidade alta, de um povo impenetrável, de um povo muito rico, porque em meio a essas pedras altas foram achados muitas minas de ouro, muitas minas de prata. A cidade de Sardes foi uma das primeiras cidades daquela região a cunhar moedas de metal, a ter nas moedas a sua mercadoria de troca como um dinheiro. Então era um povo muito forte, um povo que estava num lugar muito alto e um povo muito rico. E aí eles começaram a se acomodar. Não sei se isso fala contigo já, mas eles estavam se sentindo num lugar tão bom que eles começaram a se acomodar. Era normal que em todas as cidades daquela época houvesse exército de manhã, de tarde e de noite, vigiando as fronteiras. As características das cidades altas, das cidades fortes antigamente, eram ter grandes guaritas, onde de longe se pudesse ver a chegada dos inimigos. Só que a cidade de Sardes se achava tão impenetrável, tão intocável, tão infalível, que o general do exército deu uma ordem a seus soldados: não precisa mais vigiar de noite. De noite pode todo mundo dormir, porque quem é o doido que vai invadir a nossa cidade à noite? Só precisa ficar de dia. Quando anoitecer, quando o sol se pôr, cada soldado vá para a sua casa, pegue o seu travesseiro e vá dormir até o sol nascer. Quando o sol nascer, nós retomamos a vigia de Sardes. O que é que você acha que aconteceu? Eles foram invadidos. Que horas? De manhã? De tarde? De noite. De noite. A Síria invadiu Sardes de noite. Por 2 vezes Sardes foi invadida à noite. E aquela cidade tão famosa, que era conhecida por ser uma cidade impenetrável, uma cidade próspera, uma cidade rica, teve a sua essência roubada. A essência daquela cidade era bater no peito e dizer: ninguém nunca vai nos invadir. E eles foram invadidos. A essência daquela cidade era dizer: nós somos ricos, nós temos muito ouro, nós temos muita prata. E eles foram roubados. E aquela essência que antes era uma coisa boa, uma coisa bonita para aquela cidade, se acabou. E eles viviam só com a fama, com a memória daquilo que um dia foram. A cidade que um dia foi impenetrável. A cidade que um dia foi rica, mas agora não era mais. Por quê? Porque não vigiou, porque dormiu, porque não ficou alerta. Agora vamos trazer para nós. Nós começamos a pregação dizendo que as cartas às igrejas do Apocalipse são cartas para nós. E leia, pode ler, carta à Igreja Nova Vida. Porque o Evangelho é o mesmo, o ser humano é o mesmo, os nossos defeitos continuam sendo os mesmos, Satanás é o mesmo, e ele tenta roubar a essência da igreja do Senhor. Sabe como? À noite. À noite. Ele tenta roubar a tua essência à noite. Como assim, Timóteo? O que você quer dizer com Satanás que age à noite? Um inimigo que age à noite? Eu vou te explicar. Quem sabe você começou no Evangelho muito bem, cheio do Espírito Santo, né? Uma pessoa correta, uma pessoa ética, uma pessoa que não se desviava, uma pessoa com os pensamentos puros, uma pessoa que obedecia aquilo que a Bíblia falava. Mas o ser humano, ele tem uma grande capacidade de se acomodar e de achar que está tudo resolvido e de colocar a vida num grande piloto automático, como aquele comandante do avião que se deita na poltrona e deixa no piloto automático.
Às vezes a gente quer viver a nossa vida no piloto automático e dorme à noite, dizendo: não, agora eu já estou salvo, agora eu já sou da igreja, agora eu já leio a Bíblia, agora eu já obedeço o que o pastor diz, então a partir de agora nada pode me pegar. E aí você pega um adesivo e coloca no seu carro: eu sou filho do rei, nada pode me abalar, posso todas as coisas, e você começa a se achar. Você começa a se achar. Nós corremos o risco de começar a se achar, de ficar todo estufado, de ficar todo cheio, de ficar cheio de si mesmo. E aí é nessa hora que anoitece em nossas vidas. E aquilo que pra gente era tão impenetrável, era tão impossível, era tão rico, agora se torna só fama, porque o inimigo entra à noite e rouba a nossa essência. Há uma história na Bíblia em que, desde o tabernáculo, quando o Senhor instituiu o tabernáculo a Moisés, ele deu uma ordem a Moisés: olha, Moisés, você vai construir o tabernáculo com tal altura, com tal largura, com tal comprimento, com tais cores. Você vai chamar artesãos de tais qualidades. Você vai chamar pessoas com tais habilidades para fazer tais serviços. Mas eles, uma instrução linda que fala conosco, ele diz assim: olha, não deixe nunca a luz do altar se apagar. A luz do altar deve estar acesa sempre. Coloque uma pessoa para cuidar só da luz do altar. Troque o óleo do candeeiro. Não deixe se apagar o pavio. Porque é preciso que vocês saibam que Deus é luz e que a luz de Deus não se apaga. Para que vocês saibam que existe uma aliança de Israel com Deus 24 horas por dia. Que o Senhor cuida de vocês até quando vocês estão dormindo. O Senhor está cuidando. Nós somos servos de um Deus que cuida de nós 24 horas por dia. Ele não depende dos nossos sacrifícios para ser Deus. Deus é Deus apesar de nós. Deus é Deus apesar de nossas falhas, apesar dos nossos pecados. A chama do céu não se apaga nem um minuto do dia. Esse era o símbolo. Deus não queria ser um Deus carrasco que não deixava o sacerdote dormir à noite, não. Ele queria que todas as vezes que olhasse para aquela luz se lembrasse: Deus está olhando por nós. A luz acesa sempre. Passou o tempo. Moisés morreu, veio Josué. Josué morreu, vieram os juízes. Até que veio o último juiz. O último juiz. Juiz e profeta ao mesmo tempo. Juiz e profeta. Quem era esse homem? Um homem chamado Samuel. E a Bíblia diz que Deus usou a vida de Samuel para trazer um grande impacto sobre Israel. Porque nos dias de Samuel, o sacerdote da igreja era um homem chamado Eli. E os filhos de Eli estavam cometendo muitos pecados. Quem aqui conhece a história assim, ó? Samuel. A Alicia já escutou essa história pelo menos umas 207 vezes. A última vez que eu contei. Samuel. E aí Samuel acorda assustado. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Todo mundo conhece a história? Amém? Agora eu pergunto a você. Quem sabe o que foi que Deus disse para Samuel? Quem aqui sabe? Diga de coração. Eu sei que Deus chamou e acordou Samuel. Agora quem sabe o que foi que ele disse? Olha aí, tá vendo como a gente precisa ler mais a Bíblia? Não é verdade? A gente sabe uma história tão linda. Deus acordando um menino para falar com ele. Se revelando a uma criança, mas para dizer o quê? O que foi que ele disse? É igual você se alegrar quando o telefone tocar, mas não sabe o que foi dito. E aí? O que é que adianta o telefone tocar? Deus disse a Samuel: Samuel, eu não tenho me agradado do que está acontecendo no sacerdócio de Israel. Eu trarei o meu juízo contra Israel. Os filhos de Eli não estarão mais no governo do sacerdócio de Israel. Eu escolhi você para ser um sacerdote íntegro, puro e reto aos meus olhos. Glória a Deus. E aí a Bíblia começa a descrever os pecados dos filhos de Eli. E sabe qual era um dos pecados mais graves do filho de Eli? Apagava a luz do tabernáculo. Eles apagavam. Eles de dia acendiam e de noite apagavam. Sabe por quê? Porque eles pegavam mulheres para prevaricar,
dentro do tabernáculo. Sabe por quê? Porque eles pegavam as comidas oferecidas ao Senhor e comiam dentro do tabernáculo. A luz se apagou fora, porque primeiro a luz se apagou dentro. O Senhor tem uma luz dentro da igreja dele. O Senhor tem uma luz que deve estar acesa dentro de você. Porque quando a luz apaga, você é roubado na sua essência. Porque quando a luz apaga, o pecado chega. Porque quando a luz apaga, você deixa de estar iluminado por Deus e pela sua palavra. Jesus é a luz. A palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos. E os filhos de Eli, quando o sol se punha, iam lá e apagavam a luz. Por isso que Deus não se agradava deles. Por isso que Deus chamou o menino Samuel, para revolucionar, porque eles estavam de luz apagada. Ora, a igreja de Sardes também estava de luz apagada. O exército estava lá pronto de dia para a guerra, mas de noite estava apagado. De noite estava dormindo. De noite não estava vigilante. E quando nós não vigiamos, o inimigo vem e age. E a intenção do inimigo é uma senão: roubar, matar e destruir. O inimigo roubou a essência de Sardes. Ele sugou como um parasita que suga as forças de alguém. Até que o Senhor olha para Sardes e diz: vocês têm fama de vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Se você não vigiar a igreja, você vai ficar de vivo só no nome, mas por dentro você vai estar morto. Ah, Timóteo, mas essa palavra era para o mundo. Não. Está escrito: carta à igreja de Sardes. Ele não está falando com o mundo. Essa carta não é dirigida às pessoas que não têm Jesus. Essa carta não é dirigida à humanidade como um todo. Está escrito carta à igreja de Sardes. Isso diz que nós temos uma responsabilidade de sermos vivos por dentro e por fora. Sardes estava viva só por fora, mas por dentro estava morta. E você? E eu? Nós estamos vivos por dentro e por fora? Sabe como é que você sabe? Olha, o inimigo entrou em Sardes para roubar a sua essência. Qual é a essência do cristão? Qual é a essência do cristão? Vamos lá. O que é que você olha para uma pessoa e diz: esse é um cristão de verdade? É a fé. Fé. Quando você dorme, quando você cochila, quando você apaga a luz, a primeira coisa que se acaba em você é a sua fé. Você deixa de crer, você deixa de se alegrar. As tribulações começam a tomar um tamanho muito maior do que o que elas têm. Você começa a deixar de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Isso mata o cristão. A fé é a base do evangelho. A fé é a base de uma vida saudável. A fé é a base de tudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem fé não crê. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Sem fé não pode se ser bem-aventurado. Sem fé você é mal-aventurado em tudo que você fizer, porque você não tem um fim no céu. Tudo que uma pessoa faz sem fé tem um fim na terra. E a terra se acaba. E a terra tem um príncipe que jaz nesse mundo. Mas em Cristo, nós recebemos uma fé tal que ainda que as tribulações batam a nossa porta, nós somos alegres no Senhor. E a luz precisa estar acesa para que essa essência da fé não seja roubada. Esteja vigilante. Esteja pronto, esteja com a luz acesa, com a lâmpada ligada, porque o inimigo vem à noite. A Bíblia fala, Jesus falando, de um homem que tinha um campo lindo, um campo de trigo. Mas aí quando ele dormiu, veio o inimigo e plantou o joio. Quando ele dormiu. Você está entendendo a relação dos filhos de Eli, da igreja de Sardes e do dono do campo? Estavam todos dormindo, ou seja, não estavam mais vigiando, estavam acomodados, estavam vivendo as suas próprias vidas. Dormiram, se acomodaram, se esqueceram de ficar acordados, se esqueceram de vigiar, e veio o inimigo e plantou o joio. O que é o joio? O joio é uma planta muito parecida com o trigo, mas muito, quase igual. Ela é tão parecida que a Bíblia diz que
Nessa parábola mesmo, Jesus diz: não deve o homem tentar arrancar o joio, porque pode ser que ao arrancar o joio, ele leve também o trigo. Deixa que elas cresçam, e quando a colheita estiver pronta, vai se separar o joio do trigo. O trigo será colhido e posto no celeiro, e o joio será queimado. Sabe o que significa o joio, igreja? O joio significa desperdício. Porque o joio, ele pega a mesma água do solo que o trigo pega. O joio, ele se beneficia do mesmo sol que o trigo se beneficia. Ele pega os mesmos sais minerais da terra que o trigo pega, só que ele não produz fruto. O trigo pega tudo que o joio pega, mas produz frutos e muitos frutos. Com o trigo se faz o pão, se faz só coisas ruins. O pão, a pizza, o bolo, a coxinha. Tudo vem do trigo, o pastel, só coisa ruim. E do joio o que é que se faz? Do joio não se faz nada. Porque o joio não tem conteúdo. A flor do joio não produz semente. Não produz nada. O joio é desperdício. Aí eu te pergunto, o que tem chegado às tuas mãos tem produzido na tua vida frutos ou desperdício? O que tem chamado a tua atenção tem produzido bons frutos ou desperdício? O que é que a internet tem feito na tua vida? Será que tem só desperdiçado o teu tempo jogado num ralo? Faz de conta que o teu tempo, 24 horas do dia, é como a água dentro de uma vasilha ou de um balde. O que a internet faz com essa água? Será que ela abre o ralo e joga fora? E ali se vai. Eu esqueci agora, meus irmãos, mas tem uma pesquisa que fala quantas horas por dia o brasileiro passa na internet. Mas são muitas horas. Muitas horas. Será que é só coisa boa que está se fazendo na internet? Ou será que tem muito desperdício? O Senhor não tem para ti uma vida de desperdício. O Senhor tem para ti uma vida frutífera a 30, 60 e a 100 por um. O Senhor abençoa o tempo da igreja para que no seu tempo a igreja produza frutos. O Senhor abençoa as mãos da igreja para que onde a igreja tocar se produza frutos. Frutos para a glória do nosso Pai. Não deixa a essência ser roubada. Quando você dorme à noite, vem o inimigo e planta o joio. Quando você dorme à noite, vem o inimigo e invade a cidade. Quando você dorme à noite, a tua riqueza é roubada, a tua essência é roubada. A fé vai embora. Outra essência do cristão, a alegria vai embora. A força do cristão vai embora. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como se alegrar no Senhor se não temos mais a essência? Você entende por que Deus falou tão profundamente com a igreja de Sardes? Olha, assim como os assírios invadiram vocês e roubou a essência de vocês, vocês também estão agindo assim espiritualmente. Vocês se acharam, ficaram cheios de si mesmos, com o peito estufado, com o nariz empinado espiritual, e perderam a sua essência. Será que acaba aí a pregação? Hein? Não. O mesmo Deus que exorta é o Deus que dá a solução. Oséias diz: aquele que abriu a ferida, esse mesmo a sarará. Esse mesmo a curará. O Senhor abre a ferida na gente para tirar o que não presta. Assim como um cirurgião tem que abrir para tirar o que está errado, o Senhor tem que abrir para tirar o que não presta. Deixa o Senhor abrir o teu coração. Deixa o Senhor abrir a tua mente. Deixa o Senhor abrir a tua história. Deixa o Senhor mexer com o teu passado, com o teu presente, com o teu futuro. Deixa o Senhor fazer um rebuliço na tua vida, porque Ele sabe o que está fazendo. 2 Tessalonicenses 5. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não fique brigando com o Espírito Santo. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Mantenha a tua luz acesa. E aí a solução está aqui. No versículo 2. Assim diz a palavra de Deus: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Seja vigilante. Tem que vigiar. Existe um texto na Bíblia de 2 Timóteo 2,4 que fala de gente que vigia. Vamos ler esse texto. Se você não for rápido de endereço, eu vou abrir para você.
Assim diz a palavra de Deus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Como é que você avalia um bom soldado? Hein? Como é que você avalia um bom soldado? Um soldado deitado, com a camisa aberta, com os cadastros amarrados. É assim um bom soldado? Hã? Não. O soldado, ele está pronto. Como é que você avalia a habilidade do soldado? Vai lá o comandante, leva lá para uma duna, ou leva para um lugar bem distante, onde não passa gente, coloca um alvo lá longe e diz: atira, soldado. Atira até aprender. Um bom soldado, ele é julgado pela sua habilidade em lidar com as suas armas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Um bom soldado, ele é julgado pela sua habilidade em lidar com as suas armas. E o soldado de Timóteo? Paulo diz a Timóteo: se apresente como um bom soldado. Porque o bom soldado, ele não se envolve, ou seja, ele não se engoda, era a palavra que eu queria dizer. Ele não se engoda nas coisas dessa vida, mas antes ele procura agradar aquele que o arregimentou. Glória a Deus. O cristão que vigia, o cristão que tem a sua luz acesa sempre, ele é avaliado pela sua qualidade em saber lidar com a palavra. A palavra é a nossa arma, a palavra é a resposta, a palavra é a solução para os nossos problemas, a palavra de Deus é a solução para as nossas crises, a palavra de Deus dá fim às nossas noias, às nossas crises pessoais, a palavra de Deus deixa a nossa luz acesa para que o inimigo não venha sorrateiramente roubar aquilo que Deus nos deu. Assim como o soldado precisa mexer com a sua arma, o cristão precisa saber mexer com a palavra, precisa saber usar a palavra, precisa ter a palavra no coração. Não é só a palavra na camisa, ou a palavra no adesivo, ou a palavra escrita, mas a palavra dentro. Zacarias diz: assim diz o Senhor, haverá um tempo em que a palavra do Senhor não estará mais escrita em pedras ou em papéis, porque antes ela estará escrita nos corações. É palavra no coração. No dia mau você tem uma palavra de Deus para dizer. No dia que a tribulação bate a tua porta, você diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará o Senhor. Aí chega alguém para ti e diz assim: ó, fulano não tem mais jeito não, viu? Quem já ouviu isso? Fulano não tem jeito. Quem sabe disser isso até de você ou de mim? Ó, o fulano não tem jeito. Aí você lembra da palavra de Jó: ainda que esteja um toco jogado à beira do caminho, ao cheiro das águas brotará planta nova. Glória. Você entende a força da palavra de Deus? A palavra, o mundo vem gerando ansiedade no teu coração, taquicardia, ansiedade, suor frio, pressa para resolver as coisas, uma agonia. Aí vem a palavra de Deus e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições, as vossas crises conhecidas pelo Senhor com orações, súplicas e ações de graça. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Apresente ao Senhor as vossas crises e a paz, que excede todo entendimento humano, será a guardiã da vossa mente e do vosso coração. Aí você repete esse texto. Aí essa palavra começa a fazer sentido para a tua vida. Aí o teu coração está fechado, ou o coração de alguém está fechado. Aí você que é um soldado bom, você sabe manusear bem a palavra. E você começa a profetizar o Salmo 24. O Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. E a palavra vem como uma cura sobre a tua vida, sobre o teu coração. Aí de repente alguém vem lançando palavras negativas sobre ti, sobre o teu futuro, falando coisas terríveis: você não presta, você é feio, você está todo coisado, ninguém nunca vai te descoisar, porque você nasceu para ser coisado e vai morrer coisado.
Aí você lembra da carta aos exilados, Jeremias 29, 11. Eu é que sei, assim diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de futuro e de esperança. Aí quando alguém chega falando contra o teu futuro, você diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim. Você entende? A palavra de Deus, ela precisa ser usada. Assim como existe um remédio certo para cada enfermidade, existe um texto certo para cada problema, para cada tribulação, para cada situação que o cristão passa. Por isso que Paulo escreve tanto sobre o Velho Testamento, porque ele sabia que ali haviam segredos que ele poderia transportar para a realidade da vida dele e mudar a sua essência. Eu estou aqui hoje nesse púlpito, eu estou aqui hoje nesse lugar. A minha vida está hoje nessa situação, porque a palavra de Deus é um remédio maravilhoso que curou a minha alma. Quem aqui já foi curado pela palavra de Deus? Não deixe o inimigo lançar palavras negativas, porque ele age à noite. Ele age sorrateiramente. A Bíblia diz que como um leão, o inimigo fica rodeando a igreja para devorar, para destruir. É à noite. Se você tem recebido palavras no teu coração que não agradam a Deus, é porque a tua luz se apagou. Acenda a luz nessa noite, porque a palavra de Deus vai reinar em ti, e aquilo que é trevas vai sair da tua vida em nome de Jesus. Não durma. Não durma. Não apague a luz. Não seja como os filhos de Eli. Não fique negociando. Quando eu ligo a televisão, a internet, eu não sou cristão. Quando eu estou na igreja, eu sou crente. Eu sou cristão na hora do PG, mas lá na escola eu não sou. Eu sou cristão em a minha luz apaga, acende, um pisca-pisca medonho. Deixe de pisca-pisca. A luz deve estar acesa sempre. Sabe por quê? Porque o inimigo não brinca. Porque ele vem no momento que a gente menos espera. No momento em que você está mais relaxado, achando que já venceu, achando que já está tudo pronto, achando que o evangelho é a Disneylândia, que você vai chegar no céu e encontrar o Mickey e bater uma selfie com ele. Paulo, ele recebe de Deus uma porta aberta. Quem quer de Deus aqui uma porta aberta? Amém. Todo mundo quer. Quem quer de Deus aqui uma porta aberta na sua vida? O Senhor abre uma porta na tua vida. Quem quer? Aí Paulo escreve assim: e eis que o Senhor me abriu uma porta, e há muitos adversários. O que é que Paulo está dizendo com isso? O evangelho não é Disneylândia, o evangelho não é trem da alegria, o evangelho é tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus todo dia, todo dia. Porque o inimigo vem de onde a gente menos espera e lança dardos inflamados no nosso coração. Às vezes de pessoas de dentro da nossa casa, às vezes de pessoas da nossa intimidade, para lançar flechas, para te destruir, para te entristecer. Às vezes, a pessoa que dorme na mesma cama que você é usada pelo inimigo para destruir a essência de Deus. A tua essência é fé, alegria, paz, santidade, alegria do Espírito Santo. Às vezes o inimigo usa pessoas, mas sabe por quê? Porque se o inimigo usar o Trump para falar de mim, eu não estou nem aí para o Trump, eu não sei nem quem ele é. Eu amo em Cristo, como amo qualquer pessoa no mundo, mas não sei nem quem é. Se o Senhor usar o Kim Jong-un lá na Coreia do Sul para falar mal de mim, isso não vai me ofender, porque eu não sei nem quem ele é. Mas ele vai usar quem? As pessoas a quem eu amo, as pessoas com quem eu me importo, as pessoas cujas opiniões fazem sentido para a minha vida. E ele tenta, como um leão, como uma serpente, lançar palavras ardilosas, venenosas para destruir a igreja de Sardes, para destruir a igreja do Senhor. Mas nós não seremos como Sardes. Nós manteremos o nosso exército de manhã, amém? Amém. De tarde, amém? Amém. E de noite. Amém. 24 horas por dia de luz acesa, vigilante, porque o inimigo vem. Mas a Bíblia diz que a espada, em Efésios 6, a espada da armadura do cristão, ela serve para apagar os dardos inflamados de Satanás. Aleluia. Sabe o que é um dardo inflamado? É uma flecha pegando fogo. Além de furar, ainda queima. Gente, lidar com a igreja, lidar com o reino de Deus, lidar com o mundo espiritual, não é brincadeira.
Não é uma coisa simples, não é Disneylândia, não é super-herói, não é brincadeirinha de criança. Lidar com o Evangelho, com o reino de Deus e com o mundo espiritual é para quem quer algo sério com o Senhor, para quem está preparado para vencer os dardos inflamados de Satanás. Porque além de te furar, ele quer te queimar. Ele quer roubar a tua essência. Mas João diz à igreja de Sardes: vocês querem vencer? Amém, João? Pergunta a você, Nova Vida: você quer vencer? Amém. Pois vigie. Não deixe entrar. Quando a palavra mal vier ao teu coração, não deixe entrar. Deixe que a paz de Cristo seja a guardiã da vossa mente e do vosso coração. A palavra veio de Deus, amém, eu recebo. Ela não vem de Deus, saia daqui. Sardes daqui. Eu não te quero perto de mim. Eu quero algo sério com o Senhor. Porque aquilo que não é de Deus, que entra na tua vida, vem para roubar, matar e destruir. E às vezes vem do lugar mais próximo, das pessoas que nós mais amamos. Mas é tempo de se levantar uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja com essência, uma igreja que sabe com quem está lidando, uma igreja que conhece aquele que o arregimentou, porque o bom soldado, ele não está aqui para agradar-se a si mesmo, mas o bom soldado está aqui para agradar aquele que o arregimentou. Glória a Deus. Glória a Deus. E para a gente orar, a Bíblia diz que há uma igreja mais nobre do que as outras. Paulo, ele saiu pregando pelo mundo conhecido, né, na sua época, aquela região ali da Ásia, da Europa. E ele achou uma igreja pequenininha, em número, mas grande diante de Deus. Aí ele passou pelaquela igreja e disse assim, ó: essa igreja é mais nobre do que as outras. Quem sabe por quê? Olha que ele tinha recebido ofertas de outras igrejas. Ele tinha visto igrejas grandes, com muitas pessoas, igrejas ricas. Mas para ele, nenhuma dessas era a mais nobre. Ele disse: há uma igreja chamada Bereia, e essa igreja é a mais nobre de todas, porque eles examinam com atenção a palavra que é pregada. Aleluia. A tua qualidade como cristão é proporcional ao teu examinar, o teu amor pela palavra de Deus que é pregada. Quando você ama essa palavra, você recebe essa palavra, ela entra dentro de ti e acende um fogo, acende uma luz. Faz arder algo dentro de ti que não se apaga jamais. E no dia que o inimigo vier tentar contra a tua cidade, tentar queimar as tuas portas, você vai estar pronto e vigilante, cheio da palavra de Deus. E ela diz assim: consolida o que estava para morrer. Existe algo dentro de ti que está para morrer? Por acaso a tua luz está meia luz? Quem aqui já esteve na sua casa e de repente houve um problema na coelce, nos fios, e a casa ficou em meia luz? Nem ilumina, nem é escuro, né? É um negócio esquisito. Alguns aparelhos nem ligam. Fica só meia luz. Assim é a vida do cristão religioso. Parece que está iluminando, mas não está. Tem fama de que está vivo, mas está morto. Aí João olha para a igreja e diz assim: olha, pegue aquilo que está morto, ou está para morrer, e consolide. Consolide. Consolidar é uma linguagem, um verbo da ortopedia, usado muito na ortopedia. A fratura vem e destrói o osso. Mas aí vem o tratamento do cirurgião e consolida o osso. Essa palavra diz para você que há esperança, que tem jeito sim, que aquilo que está fumegando, se tem alguma área na tua vida que está quase se apagando, consolide em Cristo, na sua palavra, porque aquilo que estava quebrado será refeito, será feito de maneira melhor ainda, e aquilo que um dia foi destruição e derrota na tua vida, agora será a tua vitória, será a tua salvação, será o teu testemunho, será aquilo que Deus vai usar para exaltar o nome dele na tua vida. Aleluia. Amém? Cadê os meninos do louvor? Vamos começar a tocar. Olha, você percebe que em nenhum momento dessa carta João separa a igreja da cidade. Pelo contrário, ele usa exemplos da cidade: a altura,
a riqueza, as invasões para tratar com a igreja. Você entende isso? Sabe por quê? Porque a igreja se apagou tanto que ao invés da igreja iluminar a cidade, foi a cidade que escureceu a igreja. João trata da igreja de Sardes usando os mesmos exemplos que aconteceram com a cidade, porque a palavra de Deus não tinha lugar mais na igreja, então a igreja se tornou igual à cidade. A cidade de Sardes estava igual à igreja de Sardes. E eu te digo nessa noite, a tua missão como cristão, a minha missão como cristão, é impactar, é iluminar o mundo que está lá fora. Amém. A igreja precisa clamar. Houve um tempo no Egito em que Israel foi de tal forma dominada pelo Egito que não havia mais diferença entre Israel e Egito. Deus olhava para a terra e dizia: cadê o meu povo? Não estou mais vendo. É um bocado de egípcio. Mas um dia o povo começou a clamar. O povo começou a orar. O povo começou a suplicar. Deus olhou para a terra e disse: agora sim o meu povo está nascendo de novo. E fez nascer um menino chamado Moisés. Pela vida de Moisés, que na teologia é um tipo de Cristo, é um exemplo de Cristo, ele tirou o povo da terra do Egito e colocou na terra prometida que mana leite e mel. Porque a luz que está na igreja deve ser mais forte do que a escuridão que há no mundo. Hoje saiu uma pesquisa dizendo que Fortaleza é a 9ª cidade mais violenta do mundo. Você sabe quantas cidades tem no mundo? Milhões. Só no Ceará, eu não sei quantas. Depois eu trago esse dado para a igreja. Milhões de cidades no mundo. A 9ª é a nossa. Será que nós, como igreja em Fortaleza, temos tido a capacidade de iluminar as ruas, as pessoas, os corações? Ou será que a escuridão da cidade tem tentado invadir as nossas igrejas? Cabe agora uma reflexão. Nós somos uma cidade, segundo lugar do Brasil, em número de suicídios. Será que a luz da igreja tem conseguido iluminar o coração dos suicidas? Ou será que a desesperança dos suicidas tem escurecido o coração da igreja? Reflexão. Nós somos a primeira capital do Brasil em números de ônibus queimados. Ônibus queimados refletem insegurança, violência, vandalismo. Será que nós como igreja temos conseguido iluminar o coração dos incendiadores de ônibus? Ou será que a escuridão das chamas que queimam em pecado tem conseguido queimar a nossa fé? Interrogação. Baseado nisso, eu te digo a profecia à igreja de Sardes: ao vencedor. Deixa eu falar contigo. Lembra da pedrinha branca do acampamento? Ao vencedor andará de vestes brancas junto comigo. Junto comigo, assim diz o Senhor. Uma igreja tão linda, uma igreja tão pura, uma igreja tão iluminada, que consegue tirar do mundo o pecado, iluminar as ruas, as escolas, os hospitais, os trabalhos, os mercantis, aonde você estiver. Seja a luz de Cristo. Porque o Senhor levantará um povo para andar de branco do lado dele. E eu quero fazer parte desse povo. Quem quer fazer parte desse povo, fica de pé nessa noite, que nós vamos orar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos do YouTube, se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso projeto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.